Bom, vamos lá. Atividade prática 1. Medida do tempo de queda de uma folha e estimativas de incerteza. Bom, nessa atividade a gente vai utilizar uma folha de papel e um cronômetro que pode ser do seu celular. E a gente vai tentar estimar o tempo de queda, né, dessa folha de uma altura de aproximadamente 1 metro. Bom, então como que a gente faz essa estimativa? Você fica de pé e você pode soltar, por exemplo, da sua cintura, né? Como, por exemplo, eu faço aqui nesse vídeo. Então, com o seu celular, no momento que você solta, você dispara o cronômetro e você tenta parar ele no momento que a folha toca o chão. Então, você vai fazer isso 5 vezes e vai registrar todos os valores medidos com a incerteza. Né? E como que você vai determinar essa incerteza? Bem, então aqui eu registrei os valores, né, de 5 experimentos, né, e você registra a sua incerteza analisando a tela do seu celular. Né, você olha aqui que, por exemplo, no caso do meu celular, ele marca, né, o cronômetro, ele tem um último algarismo significativo aqui, um último algarismo que ele consegue medir. Né? Então você vai utilizar esse último algarismo, no caso aqui 0,01 segundos, como o valor da incerteza. Então, né, observe que todos os meus tempos aqui de queda estão registrados com um valor na incerteza de 0,01, que corresponde, nesse caso, ao quanto que o meu celular consegue medir. Né, qual que é a precisão do meu celular. Bem, próximo passo, você deve comparar então as medidas do intervalo de tempo de queda que você realizou. Então, por exemplo, se você realiza esse experimento em um ambiente aberto que tenha uma certa ventilação, você vai observar uma maior discrepância entre os resultados, né? Porque como a folha de papel ela tem uma área muito grande, então a resistência do ar ela faz com que o tempo de queda dela seja maior, e qualquer interferência, né, do ar ele acaba modificando esse valor. Né? Então, por exemplo, o menor valor que eu medi foi 0,98 e o maior foi 1,36. É quase 0,4 segundos de diferença. Né? Então, como que a gente compara melhor essas medidas? Né? A gente pode fazer uma média. Então, a média ela é dada pela soma, né, de todos os tempos e dividir pelo número total de vezes que eu soltei a folha, no caso 5. Né? Então, fazendo a média, né, somando todos os valores, dividindo por 5, eu obtenho aqui uma média de 1,198 segundos. Claro que a gente precisa arredondar isso, mas vamos deixar esse valor aqui por enquanto. Então, observe que esse valor médio, ele está um valor... como a gente tem poucos resultados, poucas medidas, então a gente tem uma média que ela não é tão boa assim se a gente tivesse, por exemplo, se a gente jogasse a folha 50 vezes. Então a gente ia obter um resultado com um valor melhor. Então, os valores medidos são concordantes, né? Existe uma certa... a discrepância entre eles é pequena? A gente vê que não, né? Justamente isso que a gente discutiu. E a gente vê, então, uma certa discrepância grande nos valores. A gente poderia fazer o mesmo experimento, que ao invés de soltar uma folha de papel, a gente poderia soltar, por exemplo, uma esfera de metal. Né? A gente ia ver que esses resultados aqui de tempo seriam bem mais próximos, né? Já que o ar não ia interferir tanto nas medidas. Né? Por outro lado, uma nova incerteza iria contribuir com nossas medidas, né? Que seria a incerteza da gente conseguir exatamente parar o cronômetro no momento que a esferinha tocasse no chão.
Então você vê que tem vários tipos de erro e cada tipo de erro existem vários tipos de incerteza e essas incertezas devem ser analisadas, né, de acordo né, com o procedimento que a gente está medindo. No caso, uma folha de papel, a gente sabe que a incerteza deve ser grande porque o ar está interferindo na medida. Então, né, com base nisso, a gente pode estimar uma incerteza mais realista para o tempo de queda. Por que mais realista? Né? A incerteza do nosso equipamento, né, no caso do meu celular, é 0,01. Mas veja que esse tipo de incerteza não é nem de perto um valor de incerteza bom para a gente conseguir representar essa medida que a gente fez, porque a discrepância é muito alta. Então a medida não depende apenas da precisão do equipamento, depende de outros fatores que a gente precisa considerar, né? Então a maneira correta de fazer isso seria analisar o desvio padrão dessa amostra, né? Desse conjunto de dados. Mas por enquanto a gente vai fazer de uma maneira mais simples, né? Por exemplo, se a gente analisar aqui a diferença entre o maior valor e a média, a gente tem um valor de 0,16. Se a gente olhar agora a diferença entre a média e o menor valor, a gente obtém um valor de 0,2. Então você vê aí que a gente pode estimar uma incerteza, né, entre esses dois valores, entre 1,6 e 1,2, por exemplo, 1,18. Poderia ser 1,2, 0,2, poderia ser 0,16, poderia. Aqui é só uma estimativa que pode melhor representar, né, essa incerteza das nossas medidas. E por fim, né, a gente tem que escrever agora esse nosso resultado com um logaritmo significativo na incerteza. Então a gente não tem sentido a gente representar nossa medida, né, dessa forma, como 1,198, já que o erro, né, já que a incerteza na nossa medida é bem maior que essa última casa decimal aqui, por exemplo. A gente tem aqui 0,123. Né? Não faz sentido a gente representar a nossa medida dessa forma. Então a gente tem que simplificar isso daqui e colocar de acordo com o valor do erro, da incerteza. Então nesse caso a gente pode transformar esse 198 como 2 e esse 18 como 2 também. Né? Ele está mais próximo de 2. Então a gente pode escrever nosso valor medido como 1,2 mais ou menos 0,2 segundos. Né? Esse é a nossa estimativa, né, do tempo de queda e a estimativa da incerteza desse experimento. Ok? Muito obrigado. Até mais.